Sim, eu aviso quando puder mandar pergunta de novo. Sula, como faço para começar a pintar? Normalmente só tá com balde e Uhum. luz e sombra. E também não sei como achar e usar o pincel. Eu uso o clipe. Sim. Olha só. Como achar o pincel é uma questão de como que você usa essas manchas. Qual a mancha que você quer fazer? E aí você sabe qual pincel você quer. Eu super recomendo que você coloque o pincel de um jeito que fique confortável para você. Como eu troco muito de pincel, você vê que meus pincéis estão na tela o tempo todo. Então, deixa esses pincéis de um jeito que fica confortável para você. Pode ajeitar isso em questões de atalho, pode ajeitar. Lembra que o Clip Studio é bem flexível nesse aspecto. Então deixa os pincéis do jeito que ele vai fazer mais sentido para você usar. O padrãozinho que a gente usa, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar um sketch. Homem pelado na Twitch pode, né? Que não pode é mulher pelada, tá bom. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu abro esse aqui, vamos lá. Nós. Tecnicamente não estou fazendo nada de errado. Como que eu começo essa pintura, tá? Vamos lá. Vamos lá, peraí. Ó, sketch, né? O que eu vou fazer é que eu vou pegar um pincel que ele vai me deixar blocar as cores de forma que eu já começo... Eu tenho um pouquinho de textura, eu não vou fazer essa blocagem 100% dura, mas eu já começo a dar uma indicação de sombra e luz logo na blocagem, sabe? Então a gente tem o fundo e a gente tem a blocagem do personagem, ó. Foi aquilo que eu comentei, olha os pincéis de fundo que eu comentei, são exatamente aqueles dois que eu mostrei, ó. Eu faço um fundo mais colorido, bloco o personagem por cima e a gente continua trabalhando no personagem a partir daqui, ó. A partir dessa blocagem, agora eu começo a pintar em cima da linha. Você vê que a blocagem tá em multiply, né? Pra linha aparecer. Agora que tá tudo blocado, tá tudo no lugar, eu começo a fazer um layer normal em que eu vou pintando por cima do sketch. Então, primeiro layer normal, depois um overlayzinho pra dar uma esquentadinha, pra mexer um pouquinho na saturação. E aí a gente começa com vários layers, ó, de efeito e normal pra gente continuar a pintura. Olha a pintura acontecendo, ó. Alguns ajustezinhos e o noisezinho no final. Eu tava testando o noise no Clip Studio, que inclusive ficou muito bom. Olha esse noisezinho delícia. Então, esse é o processo. O processo que eu faço pra pintura é basicamente esse. Blocagem, primeiro blocagem deixando o sketch aparecer, depois eu começo a pintar com o normal em cima do sketch até o sketch sumir. Certo? Faz sentido? Nós. Sula, quem é esse pra matar a curiosidade no chat? Ele é um cara que tem um Instagram que eu não tenho a menor ideia do que ele tava fazendo cosplay, mas eu tava usando ele de referência. A Fanny tem o link dele, depois eu passo pra vocês, que agora eu tô completamente despreparada pra responder essa pergunta. Quem é ele? Sim. Quem é ele? A Fanny sabe. A Fanny que é minha contrabandista de homens gostosos. Cadê a Fanny Online? Poxa. Sula, boa noite. Minha pergunta é: tem dica de iluminação opaca? Tipo, o personagem está na frente de uma janela e a luz da janela rebate nele quase que opaca, mostrando o formato e tal. Quando eu vou fazer esse tipo de iluminação, sempre fica ou muito opaco ou meio embaçado. Sim, eu acho que você tá me perguntando, na verdade a gente chama de luz de recorte. Deixa eu falar, eu falei que ia falar um pouquinho de layer para um aluno hoje, então deixa eu aproveitar isso para falar um pouquinho de layer para vocês. Sente só. Um dos jeitos de trabalhar com iluminação é a gente hierarquizar a iluminação. O que isso significa? Se a gente vai adicionar uma iluminação nova numa cena que já existe, a gente precisa dar um jeito de que a parte mais clara dessa iluminação seja a parte nova. Então, a primeira coisa que eu vou fazer um layer em Multiply e vou preencher isso aqui de uma cor. Por que Multiply? Multiply sempre escurece. Então eu tô pegando toda essa imagem e escurecendo ela e deixando ela fria, usando um tom azul. Não é um azul muito escuro, porque a gente não quer super escurecer essa imagem, a gente quer só deixá-la levemente mais escura e levemente mais fria. Então a gente tá colocando um pouquinho de azul. E aí a gente pode vir com o que seria a luz da janela num outro layer. A gente vai botar aqui no Clip Studio chama Glow Dodge, no Photoshop chama Linear Dodge. E aí eu vou pegar, já que a gente botou azul na imagem, né?
eu vou pegar e vou fazer com laranja. E aí eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar um tom mais escuro de laranja. E agora eu vou começar a desenhar a luz como se ela estivesse do lado de uma janela. Olha que massa. Esse Glow Dodge, ele sempre clareia. E ele clareia aumentando a saturação. Então, eu consigo fazer essa sensação de que o personagem está do lado de uma janela, ó, de uma forma muito natural. Deixa eu botar um pouquinho mais amarelo. Isso. E como a gente pegou e a gente escureceu a imagem antes, olha como é que a sensação que tem é que essa nossa iluminação agora é a principal. Então esse é um dos jeitos eficientes de usar layer. Entender o que os layers fazem e usar essa parte pra gente... Opa, obrigado pelo sub. Usar esses detalhes do layer a nosso favor. Olha que massa que fica. Olha a iluminação vindo da janela. Uma janela imaginária que não está na cena. E aqui é só continuar colocando detalhezinho. Se a gente pode pegar aqui e fazer um glowzinho, peraí. Aham. Pra dar essa amarradinha no brilho, ó. Olha a iluminação da janela aparecendo aí. Faz sentido isso? Então, um dos jeitos de fazer essa luz de recorte bem forte, bem marcada, é esse. Escurece a imagem toda que você já tem e trabalha com os layers de efeito para você conseguir fazer essa luz de recorte. Fazer essa luz bem marcada. Que você vai ver que vai dar um resultado legal. Certinho? Bora, o que mais? Olá, boa noite. Umas semanas atrás eu fui fazer um estudo de cenário onde basicamente mordi mais do que podia mastigar, e isso infelizmente me desanimou um pouco. Apesar de continuar produzindo e desenhando bastante, desde então não tenho conseguido focar muito nos estudos. Você tem alguma dica de como fazer esse ânimo de estudo voltar? Acha que é questão de tempo? É uma questão de tempo, sim. Essa frustração da gente ter tentado pegar um estudo mais complexo do que a gente conseguia, ela é muito normal. Ela é bem comum, sabe? Então, não precisa se preocupar tanto com ela. Vai com calma e lembra que você não cometeu nenhum erro, você não cometeu nenhum pecado. A gente aprende com as coisas que dão errado também. A gente também aprende com as coisas que não deram 100% certo. Então, não precisa se preocupar tanto nessa coisa de, fiz um estudo que não deu certo, sabe? Tenta tirar um pouquinho dessa culpa, tenta absorver o fato de que você ter feito o estudo é uma coisa boa, não uma coisa ruim, sabe? E continua fazendo os estudos um pouquinho mais simples, que a sensação, uma das coisas que eu gosto muito de fazer estudo, quando eu preciso me animar, eu faço um estudo mais simples, é exatamente pela sensação de sucesso, pela sensação de que a gente fez o negócio certo. Então, faz uns estudos mais simples para começar a animar desse jeito. Mas lembra que um estudo falho também te ensinou. Então não precisa se preocupar com esse aspecto. Você não tem obrigação de que os estudos deem sempre certo. Certo? Isso é uma parte importante da coisa toda. Eu quero deixar esse pincel um pouquinho mais... Eu quero deixar ele um pouquinho menos caótico. Porque eu gosto dele no Photoshop, mas ele não importou 100%. Sula, você tá com a janela de Tool Property aberta? Sim, eu tô mexendo nela. Eu estou... O meu portfólio é meu arroba, gente. Não vou falar do Perfect Pencil nada, cara. Sai fora. É um lápis do CSP. Oi, Sula. Tenho uma pergunta um pouco específica hoje. Muitas vezes vejo profissionais dizendo que, em vez de pintar por cima, você separa as partes do seu desenho em camadas diferentes usando a ferramenta de laço, geralmente coisas que estão sobrepondo uma a outra. Mas outros profissionais dizem que para esquecer essas camadas e pintar por cima, para isso facilitar exatamente a pintura. Não sei qual tá certo ou se é uma questão de preferência. É uma questão de preferência. Olha só,
uma das coisas, um dos assuntos que apareceu muito na mentoria essa semana foram feedbacks conflitantes. Você pergunta pra uma pessoa, a pessoa fala pra ir pra esquerda, você pergunta pra outra pessoa, ela fala pra ir pra direita. São informações que vão diretamente opostas uma da outra. O que eu gostaria que vocês mantivessem em mente, que é importante nesse aspecto, é o seguinte: tem que fazer dar certo. Tem que fazer dar certo na sua mão. Você tem que achar um jeito. Você tem que achar um jeito que isso vai fazer sentido pra você. Então, tenta fazer essa parte do processo fazer sentido pra você e adapta o que você tá vendo, adapta o processo dos outros para um processo que faz sentido pra você. Ele não precisa necessariamente ser o processo de outra pessoa. Tem jeitos de pintar e de desenhar que absolutamente não fazem sentido pra mim. Eu acho que um dos maiores exemplos disso, tinha um cara, ele infelizmente já morreu, mas ele é um artista fantástico, chamado Kim Jong-gi. O Kim Jong-gi desenhava direto na caneta sem esboço, e ele fazia uns desenhos hiper complexos. E pra mim, desenhar sem esboço é um negócio que não faz sentido nenhum, sacou? Então, é uma das coisas que vale a pena a gente prestar atenção. Como que a gente tá... Prestar atenção no nosso processo. Fazer sentido pra gente. Porque a gente não vai conseguir trabalhar com o processo dos outros. A gente não consegue... Tem um jeito que isso faz sentido pra gente. E alguns processos simplesmente não vão fazer sentido. Não significa que eles estão errados, saca? A gente não consegue se adaptar a todos os processos. Só significa que pessoas diferentes produzem de jeitos diferentes e tá tudo bem. Vocês vão se preocupar com o processo quando vocês estiverem num estúdio e o estúdio precisar que você produza de um jeito específico. Mas você vê que esse produzir de um jeito específico é uma coisa muito mais adaptável do que você pegar um processo de um artista que desenha completamente diferente de você e tentar desenhar daquele jeito. O que eu recomendo, no entanto, o que eu realmente acho que vale a pena, é quando você estiver aprendendo, experimentar vários processos diferentes. Ver o que faz sentido. Tem muita coisa que você experimenta e que não faz sentido e que você vai experimentar de novo lá na frente e que, nossa, vai fazer todo sentido. Então é bom que isso esteja na sua cabeça. E ele só vai estar na sua cabeça se você tiver tentado várias coisas diferentes. Agora, se não deu certo, não força. Vai tentar outros métodos, porque sempre tem um jeito diferente de fazer. Acho que agora foi. Fez sentido? É isso.